minha experiência com o arquétipo de Cleópatra e considerações finais. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou mentora, professora e hoje eu vou falar para vocês como que está sendo a minha experiência com esse arquétipo, que é um arquétipo que está realmente movimentando muito a minha vida. Eu vou explicar como que eu fiz a ativação desse arquétipo e também vou falar do lado sombra, que lembra, é muito importante a gente falar sobre esse lado também que ficou oculto, que vem à tona. E, obviamente, enfatizar que essas sombras são nossas, né? O arquétipo ele só vai evidenciar aquilo que já tem. Há uns 3 meses atrás, eu estava conectada com a história de Cleópatra e foi uma coisa meio que do nada mesmo. Eu nunca tive muita vontade de ativar esse arquétipo, até porque eu já contei aqui no canal para vocês, eu já fiz muito a ativação do arquétipo da águia, que é um arquétipo bem parecido. Então, há uns 3 meses atrás, eu estava muito interessada na história de Cleópatra, inclusive vendo filmes, imagens. Mal eu sabia que muito provavelmente aquele arquétipo ele já estava querendo constelar. O que significa isso? O arquétipo está querendo constelar. O Jung, que foi o que trouxe à tona todas essas questões de arquétipo, esse conhecimento que estava oculto, e não foi ele que inventou, ele só trouxe o que já existia. Então, o arquétipo de Cleópatra constelando significa que já estava ali querendo se manifestar em mim. Todos nós, seres humanos, eles já têm um arquétipo que constelam. Eu posso até fazer um vídeo mais especificamente falando em si sobre os arquétipos, o que eles são, porque eu sei que tem muitas dúvidas por aí, tem muita informação. Inclusive, estou preparando material para vocês em relação a isso. No caso desse arquétipo de Cleópatra, que já estava constelando em mim, é quando o arquétipo, por ele ser uma força, uma energia ou informação, depende aí da sua linha de estudo, ele existe antes de você, é uma informação acima de nós, seres humanos, ele faz parte do inconsciente coletivo. Mais pra frente eu posso falar pra vocês, entrando um pouquinho mais nesses assuntos. Quem já é do canal sabe que eu falo muito sobre isso aqui, mas por ser uma força maior que eu, né, o arquétipo, por ser algo que existe, um símbolo arquetípico que supera o nosso inconsciente pessoal, supera o nosso ego, então a gente tá falando de algo muito maior que nós. E quando ele constela, é uma força maior que você, ego, no caso, quando eu tô falando de você, supera o seu ego e aí você puxa ali a personalidade, as características, algumas partes de características daquele arquétipo, padrões comportamentais. E analisando assim, estava vindo uma força de Cleópatra 3 meses atrás, eu me interessando por determinados assuntos, muitos voltados para empreendedorismo, muitos voltados para retórica, oratória, também, que é algo que ela dominava, né? Por ser também uma imperatriz. Então eu já vi que esse arquétipo estava constelando. E atrelado, né? Eu vou deixar até aqui no card de informações, atrelado ao vídeo que eu fiz, né, da ressonância harmônica, eu aproveitei e pedi na minha onda o arquétipo de Cleópatra. Então, assim, não tem ativação melhor do que essa, né? Apesar de que eu também fiz uma ativação manual. Quando eu falo ativação manual, é você ter alguma imagem, alguma figura daquele arquétipo, seja uma estátua, seja uma imagem no celular, seja, enfim, seja algum símbolo aonde você vai ver todos os dias. Então, além da onda, da ressonância, ter o arquétipo de Cleópatra, eu também tenho ele manualmente na tela do meu celular, a imagem de Cleópatra. E eu utilizei junto com outras imagens.
né? Porque eu peguei no Pinterest aleatoriamente, eu nem percebi. Mas eu peguei a imagem de Cleópatra junto com o diamante e o flamingo. Eles estavam de fundo assim, nessa imagem. Então, além de ter ativado o arquétipo de Cleópatra, também ativou alguns outros arquétipos. Quando eu comecei a ativação do arquétipo de Cleópatra, lembrem-se que ele começa antes que você conscientemente pense, eu vou ativar o arquétipo. Eu comecei a perceber essas atitudes minhas em querer me lapidar muito mais. Eu já tinha passado por um processo muito profundo em 2002, durante o período que eu estava utilizando o arquétipo da águia. Foi um período de 1 ano e meio, quase 2 anos, com esse arquétipo. E foi um processo bem profundo. Só que agora, com o arquétipo de Cleópatra, eu vejo que eu tô querendo um 3.0 de lapidação, digamos assim. Que é o que tá ocorrendo, ainda mais que tem também o arquétipo do diamante que eu estou utilizando junto com o de Cleópatra. Então eu tô lapidando mesmo esses assuntos relacionados à gestão de tráfego, estratégias digitais, porque para quem não sabe, eu também trabalho com isso. Então eu vejo que esse arquétipo está me fazendo me movimentar, está me fazendo querer melhorar aquilo que eu já sabia, né? Eu não vejo que eu tô conhecendo algo novo. Não, é uma questão assim, estou lapidando aquilo que já existia. E também a ambição. Eu sempre fui muito ambiciosa e com o arquétipo de Cleópatra está mais forte ainda. E, inclusive, eu vou ter que falar agora um pouquinho do lado sombra, porque ele vem à tona. E lembra daquilo que eu falo, gente, não é o arquétipo que, ai meu Deus, ele ativou o lado sombra, ele enfiou uma sombra em mim. Não, não é dessa forma. Um arquétipo só pode ativar o lado sombra de alguém se aquilo já existia. Então, ele vai entrar em ressonância. Eu vejo que é um arquétipo, e eu já sou assim naturalmente, sem paciência. Então, eu tô sem paciência para conversa fiada, para assuntos superficiais, fofoca. Então eu vejo que eu tô mais cortante do que antes em relação a esses assuntos, sabe? Tipo, eu não quero saber. Eu não quero saber. O que eu ganho com isso? Nada. É perda de tempo, fofoca. Então, assim, esse lado sombra, que eu nem considero tão sombra assim, gente, porque você tem que ser seletivo, né? Em relação ao que você escuta, ao que você conversa, ao que você se alimenta ali diariamente. Então, que isso fala muito do amor próprio também, né? Em relação àquilo que você vai estar ouvindo todos os dias, porque isso vai definir as suas manifestações na sua vida. Então, essa seletividade em relação ao que chega até mim tá muito forte. Inclusive, isso trouxe alguns conflitos por conta dessa impaciência. Aí aonde eu vejo o lado sombra disso, não conseguir ter um tato em como falar isso para alguém, entende? Então, aí que eu vejo o lado sombra. A parte de ser seletivo, para mim isso não é sombra, isso é luz. Isso tá certo, é o que você tem que fazer, né? Você tem que ser seletivo em relação ao que você escuta, ficar de conversa fiada. Realmente, isso é um lado luz do arquétipo. Agora, a maneira como falar, o seu posicionamento, aí que eu vejo que precisa dar uma melhorada. Mas eu tô utilizando essas sombras a meu favor, que é o que eu faço esse convite para vocês também. Se você estiver ativando esse arquétipo, ou se você estiver pensando em utilizar esse arquétipo, seria uma boa opção você utilizar as sombras a seu favor, porque é para isso que elas existem, ok?
Eu acho que eu já até fiz um vídeo que eu falei do livro O Homem e os Seus Símbolos, brevemente, eu não lembro em qual vídeo foi, de Carl Gustav Jung, que basicamente é as suas sombras que são o seu trampolim. Se você observá-las, transformá-las e integrá-las novamente à sua consciência, trazer a consciência daquilo que você não quer enxergar, aí sim, realmente você se vacina, isso te cura. É que nem, por exemplo, o veneno do escorpião. O antídoto para quem é picado pelo escorpião é pelo próprio veneno do mesmo. Então, assim é com as nossas sombras, dentro dessa metáfora, ok? O arquétipo da Cleópatra ativou o que já existia em mim, trouxe mais à tona esse lado impaciente e também um lado de competitividade. Em relação, eu achei até muito engraçado, em relação até mesmo ao que eu vou trabalhar, né? Porque eu vou trabalhar agora como gestora de tráfego, gestora de automação, e aí você tem que pensar em concorrente, você trabalha com um cliente que vai ter concorrente, então você vai ter que olhar o concorrente. Então, entrando um pouco nessa vibe Matrix, digamos assim, essa vibe 3D, desse mundo terreno, que é muito de concorrência, que é tudo uma guerra. Então eu vejo que o arquétipo, esse lado sombra tá vindo à tona, desse paradigma de concorrência, e isso é algo que tem que ser transformado. Para quem não sabe, para quem é novo, chegou e caiu de paraquedas aqui no vídeo, eu já passei pelo caminho das palestras do professor Hélio Couto, inclusive recomendo para vocês como um processo de autoconhecimento, espiritualidade, enfim, N coisas. E com o Hélio Couto eu aprendi muito sobre isso, né? Esse paradigma de concorrência, que isso vai fazer com que não quer dizer que você não vá ter resultados com esse pensamento. Você pode ter que ter, assim. Só que você pode ir para um caminho muito mais fácil, que é o caminho do coletivo, onde cada um tem o seu diferencial. Não existe ninguém igual. Então, não existe concorrente. Por exemplo, existe uma imobiliária aqui no ponto X e uma imobiliária no ponto Y. Só que ela tem alguma coisa diferente. Elas não são iguais. Então é isso que eu tô vendo que tá sendo um trabalhar para mim e vai ser muito provavelmente. Tudo isso dentro dos cursos que eu estou fazendo em paralelo, uns que eu já finalizei, é muito falado sobre concorrência, né? Marketing digital, só se fala de concorrência, né, a maioria das vezes. Então, eu tô tendo que realmente lidar com esse paradigma. E também competitividade interna, tá? Muito forte, assim, autocrítica, querer estar sempre ali perfeita, sabe? E isso é impossível, a gente sabe que isso é impossível. E, na verdade, a gente é perfeito na nossa imperfeição, né? Então, eu tô vendo esse lado sombra, por eu ser, né, sempre fui muito perfeccionista, e tô ficando mais ainda com o arquétipo de Cleópatra. Então ele trouxe à consciência isso que já existia, ficando mais evidente. E eu tô muito feliz porque tudo isso que vem à tona, eu estou fazendo minha reprogramação mental. Eu estou fazendo técnicas, eu estou passando por um processo de reprogramação mental, desprogramação mental, novamente, porque eu acho que isso é algo que você tem que fazer sempre que puder, né? Porque a gente precisa sempre estar se vigiando. Vamos falar de vida afetiva, vida amorosa. Eu tô percebendo que esse arquétipo, você lida com alguns assuntos sobre vida afetiva. Inclusive, é por isso que eu me senti atraída, né, pelo arquétipo de Cleópatra, porque eu tava pensando em algo que conseguisse me colocar no meio, entre o yin e yang.
E durante o caminho das palestras do professor Hélio Couto, ele falava que Cleópatra, ela era no centro, né? Nem muito yin, nem muito yang, neutro. Então, eu me atraí por esse arquétipo justamente por isso, porque eu tava vendo que eu estava com um lado yang muito forte, e eu queria trazer um pouco de feminilidade, né? Vim a feminilidade que já existe em mim naturalmente, junto com esse lado que eu preciso ter de trabalho, de pensamento mais racional, de conhecimento teórico, de mais ação. Então, eu percebi que ela tá me ajudando realmente. Eu acho que essa aí tá sendo uma das maiores, um dos maiores aprendizados que eu estou tendo com esse arquétipo e no lado luz, né, do arquétipo em si, que é essa coisa de parar de pensar que a vida do trabalho e a vida afetiva, você tem que cuidar de um antes e esquecer o resto. Não. Com o arquétipo de Cleópatra, eu tô vendo que tá sendo ativado uma questão de querer observar todas as áreas da vida, inclusive a área da saúde. O autocuidado, do que se alimenta. Em relação à alimentação, eu já tinha uma consciência em relação a isso, mas fazer exercícios físicos, vontade mesmo de ir fazer esse tipo de coisa e ao mesmo tempo volta para casa, medita, faz adquire algum conhecimento relacionado à área afetiva, à feminilidade. Então tá sendo muito interessante esse conjunto holístico, digamos assim, né? De cuidar de todas as áreas da vida ao mesmo tempo. E eu acredito que seja do arquétipo de Cleópatra, porque antes eu não tava vendo, eu sempre fui muito de observar apenas um setor, uma área da vida, e o resto eu tava nem aí, né? Eu criava um hiperfoco ali em uma área e esquecia do resto. Então, eu vi que com o arquétipo de Cleópatra, eu comecei a me interessar em cuidar da minha vida por um todo. E isso é muito bom. Isso é, inclusive, o ponto de vista onde você cuida desses 12 pilares que são de extrema importância ao mesmo tempo. Só que o principal que eu tô vendo é quebrando muitas crenças relacionadas à insegurança, à inferioridade, baixa autoestima. Então, o arquétipo de Cleópatra, ele interfere na minha forma de ver a vida afetiva, porque ele vai ativando ali a confiança, a autoestima, o amor próprio. Então, eu tô gostando bastante. Inclusive, eu acho que é um arquétipo muito bom. Eu recomendo bastante esse arquétipo, assim, pra mulherada que precisa cuidar de tudo isso ao mesmo tempo. Trabalho, vida amorosa. Só que lembrando, tá, gente, tá? Se a gente for falar de vida amorosa, isso tem que ficar muito, muito, muito claro. A Cleópatra, ela não gosta de... A gente sabe, né, a história dela, né? Ela ficou com Júlio César, ela ficou com grandes homens, imperadores. Ela não se atrai por alguém que não tá buscando um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, de empreendedorismo, né? Ou um homem com um masculino bem forte, uma masculinidade saudável, forte, que é aquele homem que consegue prover, que é um homem que tem uma mentalidade de sucesso. Então eu vejo que isso, né, começa a vir o seu gosto em relação a que tipo de homem vai mudar se você utilizar esse arquétipo. Então, se você namora com alguém
que não é desse estilo de homens que Cleópatra gostava, eu acho que não é uma boa opção. Aí eu acho que seria interessante você ver outros tipos de arquétipos, porque senão é capaz de você, eu já vi muitos relatos, tá, na internet, gente, de mulheres que ativaram o arquétipo de Cleópatra e terminaram na semana seguinte com o namorado, ou deu divórcio. Então, por quê? Porque é um tipo de mulher, é uma imperatriz, né? Ela vai gostar de um imperador. Quando a gente coloca aqui em dias atuais, o que seria um homem como um imperador, né? Por eu sempre eu sempre gostei mais desse estilo mesmo de homem, já faz uns 2, 3 anos, por ser o meu estilo, né? Por ser aquilo que eu trabalho, por eu ser empreendedora, por eu ser ambiciosa, por eu gostar muito do marketing digital, enfim, esse tipo de coisa. Naturalmente, né? Um homem que tá nesse caminho seria interessante. Agora, um homem que não tá nesse caminho de mentalidade, que busca o autoconhecimento, que busca o desenvolvimento pessoal, que busca a prosperidade, que busca a abundância, que quer quebrar essas crenças limitantes de escassez e quer sempre ter uma vida melhor, aí, entende? Aí bate. Por quê? Porque é o que eu faço comigo mesmo e é o que eu busco. Então, naturalmente, se torna semelhante. E é isso que eu falo pra vocês. Cuidado, se você se você ainda não tá num processo profundo de autoconhecimento, você precisa se conhecer. Pra você ver se ele vai ser um arquétipo interessante, principalmente se você já tem um relacionamento, né? Analisa aí o seu parceiro, se ele se encaixa, né? Porque senão acho melhor você não ativar o arquétipo, tá? E também um lado sombra que eu percebo é competitividade conectado com vingança. Como que eu vou explicar isso? Seria, por exemplo, alguém fala que você não consegue fazer algo, aí você vai lá, prova que você consegue fazer e esfrega na cara. Então, esse lado sombra eu vi que ela trouxe à tona de algo que já existia em mim, só que pra quê, né? Então, por isso que tá na cara que isso é algo que você precisa transformar e curar, né? A gente não precisa dar energia e foco e atenção pra esse tipo de coisa. Até porque aquilo que você vê no outro e que doeu, em algum nível você concorda com aquilo, né? Então, aconteceu, né, alguns conflitos aqui mesmo em casa e eu vi essa necessidade, sabe, eu fui desafiada, e aí você vai lá e esfrega na cara e mostra que a pessoa estava errada. Mas se você fez tudo isso, é porque muito provavelmente você acreditou naquilo. Pra quê? Né? Perda de tempo. Que aí esse é o lado luz da Cleópatra. Perda de tempo, fazer esse tipo de coisa. Então, eu vejo que isso também veio à tona enquanto eu utilizava esse arquétipo, sabe? De não gostar de ser subestimada, e aí você vai lá, faz alguma coisa e mostra que aquela pessoa não tinha que ter te subestimado. Então eu vejo que isso veio forte com esse arquétipo de Cleópatra, mas aí transforma, ressignifica, vê o porquê, né? Porque muito provavelmente isso vai estar ligado com alguma crença de não merecimento, com alguma crença de baixa autoestima. Você transforma, vai para a polaridade contrária e integra em você, integra na sua totalidade, no self, que é a sua centelha divina. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscreva no canal e também eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um material gratuito para que vocês se aprofundem mais nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e espiritualidade, tá bom? Eu prometo que eu vou liberar um material sobre arquétipos
mas isso vai ficar para um outro vídeo onde eu vou explicar tudinho sobre isso, sobre os 12 arquétipos, inclusive, e liberar esse material exclusivo, tá? Então é isso, gente.